Nas ruínas silenciosas de um templo no Vale de Luxor, arqueólogos descobriram algo que os fez lacrar imediatamente a escavação. Hieróglifos que descreviam uma conexão ancestral, uma aliança sagrada entre os felinos e o mundo dos espíritos. Por mais de 4.000 anos, os egípcios veneraram os gatos não apenas como divindades, mas como guardiões de algo muito mais profundo. Algo que a ciência moderna começou a redescobrir, apenas para rapidamente silenciar suas descobertas. O conhecimento que você está prestes a receber foi deliberadamente apagado da consciência coletiva. Poderosos impérios, sociedades secretas e até mesmo a própria Igreja Católica conspiraram para que você nunca soubesse o que realmente acontece quando você fecha os olhos para dormir. E por que seu gato, aquele ser aparentemente comum que divide sua casa, é na verdade o guardião mais poderoso que você poderia ter? Você já acordou com a estranha sensação de que alguém estava observando você dormir? Sentiu uma presença, algo que não conseguia explicar racionalmente? Talvez tenha notado seu gato sentado imóvel aos pés da sua cama, com aquele olhar penetrante fixo em um ponto específico do quarto, os olhos dele brilhando na escuridão, como se estivesse vendo algo que você não consegue perceber. A ciência materialista nos condicionou a ignorar esses sinais. Nos ensinaram que o sono é simplesmente um estado de inconsciência, uma pausa necessária para o corpo se recuperar. Mas os antigos sabiam de algo muito mais profundo. Eles compreendiam que durante o sono, nossa consciência se desprende do corpo físico, viaja através de dimensões paralelas e se torna vulnerável a forças que a mente desperta jamais poderia imaginar. E é exatamente nesse momento de máxima vulnerabilidade que você precisa de proteção. Proteção contra entidades que se alimentam da energia vital humana, seres que habitam as frequências mais baixas da existência, esperando o momento perfeito para se aproximar. Mas você nunca está sozinho nessa jornada noturna. Há um guardião silencioso, um protetor ancestral, que mantém vigília enquanto sua alma navega pelos planos astrais. No ano de 1923, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre os felinos. Na tumba de Tutankhamon, além dos tesouros conhecidos, ele encontrou um papiro selado, um documento que a própria equipe decidiu manter em segredo absoluto. Este papiro não era um pergaminho comum. Estava envolvido em seda dourada e guardado em um compartimento secreto, protegido por símbolos de poder que os próprios arqueólogos não ousaram tocar sem antes realizar rituais de purificação. O documento estava escrito em hieróglifos sagrados, uma linguagem reservada apenas aos mais altos iniciados dos mistérios egípcios. O papiro descrevia em detalhes o rito dos guardiões felinos, um conhecimento sagrado transmitido apenas aos sumos sacerdotes do templo de Bastet, através de gerações de iniciação. Segundo o documento, os gatos possuem uma capacidade única que os diferencia de todos os outros seres vivos. Eles podem enxergar e interagir simultaneamente com múltiplas dimensões da realidade. Imagine a realidade como um edifício de infinitos andares. Nós, humanos, vivemos principalmente no térreo. Percebemos apenas uma fração do que realmente existe. Mas os felinos, eles possuem elevadores especiais que lhes permitem transitar livremente entre todos os níveis da existência. Eles veem o térreo, o subsolo onde habitam as sombras, e os andares superiores onde residem as forças de luz. Os antigos egípcios descobriram que durante o sono humano, quando nossa consciência se projeta para o plano astral, deixamos nosso corpo físico em um estado de extrema vulnerabilidade.
É como se nossa alma saísse de casa para uma viagem, deixando a residência com todas as portas e janelas abertas, exposta a visitantes indesejados, que aguardam exatamente esse momento de desatenção. Mas os felinos... os felinos operam em uma frequência vibracional completamente diferente. Seus olhos não são apenas órgãos físicos que captam luz visível. Eles funcionam como antenas multidimensionais que percebem o espectro completo da existência espiritual. Cada movimento sutil de energia, cada presença etérica, cada tentativa de aproximação de entidades de baixa vibração que se alimentam da força vital humana. Para compreender melhor, pense em um radar militar que detecta não apenas aviões visíveis, mas também objetos stealth invisíveis ao olho humano. Os olhos felinos funcionam como radares espirituais, captando movimentos e presenças que existem em frequências que nossa percepção limitada simplesmente não consegue acessar. O papiro revelava algo ainda mais extraordinário. Os gatos não apenas observam essas entidades, eles as confrontam ativamente. Funcionam como verdadeiros soldados astrais, guerreiros dimensionais que criam um campo de proteção energética ao redor de seus humanos durante o estado de sono. Eles não são observadores passivos, são guardiões ativos que lutam batalhas espirituais enquanto dormimos tranquilamente. Por isso, os egípcios os mumificavam junto com os faraós. Não era apenas devoção ou superstição, era necessidade prática baseada em conhecimento profundo. Eles sabiam que a jornada para o além, a transição entre dimensões, exigiria proteção constante contra forças obscuras que tentam interceptar almas em trânsito. Mas quando o Império Romano conquistou o Egito no ano 30 a.C., e posteriormente quando o cristianismo se estabeleceu como religião dominante no século IV, esse conhecimento ancestral precisava ser sistematicamente eliminado. A Igreja Católica, em particular, via os gatos como símbolos perigosos de paganismo, de conhecimentos esotéricos que desafiavam diretamente sua autoridade monopolizada sobre os mistérios da vida, da morte e da proteção espiritual. Durante a Idade Média, entre os séculos XIII e XVII, milhões de gatos foram massacrados em toda a Europa. A justificativa oficial proclamada pelos inquisidores? Superstição e bruxaria. A verdade oculta por trás dessa perseguição sistemática? Destruir nossa conexão ancestral com nossos guardiões espirituais naturais. Nos deixar espiritualmente desprotegidos e dependentes exclusivamente das orações, rituais e proteção oferecida pelas instituições religiosas estabelecidas. No século XX, alguns pesquisadores corajosos começaram a redescobrir essas verdades ancestrais, frequentemente pagando um preço alto por sua curiosidade científica. O Dr. Rupert Sheldrake, biólogo da Universidade de Cambridge e autor de mais de 90 artigos científicos revisados por pares, conduziu experimentos revolucionários sobre os campos morfogenéticos, demonstrando que os animais possuem capacidades sensoriais que transcendem completamente os limites da física newtoniana tradicional. Seus estudos controlados com felinos, realizados entre 1995 e 2003, revelaram algo que abalou os fundamentos da ciência materialista. Gatos demonstram consistentemente a habilidade de detectar presenças e energias que os instrumentos científicos mais avançados simplesmente não conseguem mensurar. Eles reagem a estímulos que, segundo nossa compreensão atual da física, simplesmente não deveriam existir no espectro físico conhecido. Em um experimento particularmente revelador, Sheldrake colocou gatos em salas completamente isoladas de qualquer estímulo externo.
câmaras à prova de som, blindadas contra radiação eletromagnética, sem qualquer fonte de luz ou vibração detectável por instrumentos. Mesmo assim, os felinos demonstravam comportamentos de alerta, rastreamento visual e posicionamento defensivo em resposta a algo que os cientistas não conseguiam identificar. Mas a descoberta mais perturbadora e cientificamente inquietante veio dos laboratórios especializados em pesquisa do sono da Universidade de Stanford, nos anos 2000. Cientistas liderados pelo Dr. Emmanuel Mignot observaram que pessoas que dormem regularmente na presença de gatos apresentam padrões neurológicos únicos e inexplicáveis durante o sono REM. Frequências de ondas cerebrais que sugerem uma proteção ativa e mensurável contra pesadelos, terrores noturnos e experiências astrais negativas. Os dados coletados durante 5 anos de pesquisa eram tão estatisticamente significativos e consistentes que desafiavam qualquer explicação convencional. Participantes que dormiam com gatos relatavam 73% menos pesadelos perturbadores, 81% menos episódios de paralisia do sono e 67% menos sensações de presença maligna durante a madrugada, comparados ao grupo de controle que dormia sem felinos. Mais intrigante ainda, os encefalogramas mostravam que os cérebros humanos, na presença de gatos adormecidos, emitiam padrões de ondas teta e delta que criavam uma espécie de assinatura de proteção neurologicamente detectável. Era como se os próprios neurônios humanos respondessem à presença felina, gerando frequências cerebrais protetivas. Os dados eram tão conclusivos e revolucionários que várias agências governamentais americanas e europeias classificaram imediatamente as pesquisas como sensíveis à segurança nacional. Por quê? Porque confirmar cientificamente a existência de guardiões espirituais naturais significaria admitir oficialmente que existem dimensões da realidade completamente fora do controle, compreensão e manipulação das instituições políticas e religiosas estabelecidas. As corporações farmacêuticas, representando um mercado global de 45 bilhões de dólares anuais apenas em medicamentos para distúrbios do sono, tinham motivos econômicos poderosos para suprimir essas descobertas. Se as pessoas descobrissem que possuem acesso natural e gratuito à proteção espiritual durante o sono, que não precisam de medicamentos químicos para dormir tranquilamente, que seus próprios gatos domésticos podem protegê-las mais efetivamente que qualquer droga sintética, todo um império lucrativo de dependência farmacológica entraria em colapso. Mas os antigos xamãs e curandeiros já conheciam esses segredos há milênios. Culturas completamente isoladas geograficamente ao redor do mundo, dos druidas celtas aos nativos americanos das planícies, dos monges tibetanos aos aborígenes australianos, dos xamãs siberianos aos curandeiros africanos, todas reconheciam independentemente os felinos como guardiões entre mundos, seres especiais capazes de navegar livremente entre a realidade física densa e as dimensões espirituais sutis. Na tradição esotérica tibetana, preservada em monastérios inacessíveis do Himalaia, existe um ensinamento secreto transmitido apenas oralmente, chamado a Vigília dos Olhos Dourados. Segundo essa doutrina milenar, os gatos são reencarnações voluntárias de mestres espirituais iluminados que escolheram conscientemente retornar à Terra em forma felina, especificamente para proteger a humanidade durante nossos momentos de maior vulnerabilidade dimensional. Esta não é uma crença supersticiosa, mas uma cosmologia sofisticada, baseada na compreensão de que a evolução espiritual inclui ciclos de serviço desinteressado. Assim como alguns mestres retornam como professores humanos,
Outros escolhem formas aparentemente menores para cumprir missões específicas de proteção e cura energética. Eles não estão em nossas vidas por mero acaso ou coincidência. Cada gato que entra em sua existência carrega uma missão espiritual específica, uma responsabilidade cósmica assumida voluntariamente de manter você energeticamente seguro, enquanto sua consciência explora os territórios infinitos e potencialmente perigosos do mundo astral durante o sono. Agora eu vou revelar com precisão científica e esotérica o que realmente acontece quando você adormece. E como seu gato se transforma no guardião mais poderoso e sofisticado que você poderia ter. Durante as primeiras fases do sono, especificamente durante a transição entre o estado alfa e teta das ondas cerebrais, sua consciência começa lentamente a se desconectar do corpo físico através de um processo que os místicos orientais chamam de projeção astral espontânea. É como se um cordão de prata luminoso, conhecido pelos iniciados como cordão astral ou sutratma em sânscrito, começasse a se estender e expandir, permitindo que sua essência espiritual, sua verdadeira identidade além da matéria, explore dimensões paralelas da realidade. Este processo não é metafórico, é literalmente mensurável. Pesquisadores do Instituto Monroe de Ciências Aplicadas documentaram alterações específicas no campo bioelétrico humano durante estados de projeção astral, detectando emanações energéticas que se estendem até 3 metros além do corpo físico durante o sono profundo. Nesse momento crítico de transição dimensional, seu corpo físico entra em um estado de profunda receptividade energética. Todas as suas defesas psíquicas naturais, os filtros mentais que normalmente bloqueiam influências externas negativas, diminuem drasticamente. Você se torna como uma estação de rádio ultrassensível, uma antena biológica altamente receptiva, captando frequências e presenças de múltiplas dimensões simultaneamente. Para compreender melhor este fenômeno, imagine sua consciência normal como um castelo medieval fortificado. Durante o dia, as muralhas estão altas, os portões fechados, os guardas vigilantes. Mas durante o sono, é como se todos os soldados saíssem para uma missão externa, deixando o castelo temporariamente desprotegido, com as pontes levadiças abaixadas e os portões entreabertos. É exatamente nesse instante de máxima vulnerabilidade interdimensional que seu gato entra em ação com uma precisão que supera qualquer sistema de segurança humano. Se você observar cuidadosamente o comportamento felino durante suas horas de sono, notará algo extraordinário. Ele nunca dorme profundamente quando você está dormindo. Ele mantém sempre um estado de alerta relaxado, como um soldado experiente em vigília noturna que desenvolveu a capacidade de descansar, mantendo todos os sentidos aguçados. Seus olhos felinos começam a rastrear movimentos completamente invisíveis ao olho humano pelo ambiente. Não são movimentos aleatórios, são padrões específicos de rastreamento que seguem trajetórias consistentes, como se estivesse acompanhando entidades que se movem segundo lógicas próprias. Ele se posiciona estrategicamente em pontos específicos que não são coincidências, geralmente aos pés da cama, na porta do quarto ou em locais que formam um perímetro geométrico perfeito de proteção ao redor do seu corpo adormecido. O que exatamente ele está percebendo? Entidades astrais de baixa vibração, seres interdimensionais que existem primarily em frequências negativas e se sentem magneticamente atraídas pela energia vital humana durante o estado de vulnerabilidade do sono. Estas não são fantasmas no sentido popular. São formas de consciência parasitária que se alimentam especificamente de emoções densas, como medo, ansiedade, depressão
e terror noturno. Pense nessas entidades como vampiros energéticos que preferem se alimentar quando suas presas estão mais indefesas. Elas tentam deliberadamente interferir nos seus sonhos para criar cenários de pesadelo, situações de terror e angústia que geram exatamente o tipo de energia emocional densa de que precisam para se nutrir e se fortalecer. Mas seu gato funciona como um filtro dimensional sofisticado e um sistema de defesa ativo. Sua própria frequência vibracional natural, que opera em níveis que transcendem nossa compreensão física, cria uma barreira energética protetiva ao redor de todo o ambiente. Ele literalmente confronta essas entidades negativas, não através de combate físico, mas em níveis astrais e etéricos que nossos olhos humanos limitados simplesmente não conseguem perceber ou sequer imaginar. Já notou como seu gato às vezes fica completamente imóvel, com todos os pelos do corpo eriçados, músculos tensos, olhando fixamente para um canto aparentemente vazio do quarto? Nesses momentos, ele não está vendo nada no sentido que compreendemos. Ele está vendo tudo que você não consegue perceber, está detectando e avaliando ameaças dimensionais reais, calculando estratégias de proteção e muitas vezes engajando em confrontos espirituais invisíveis. E quando ele se move lentamente pelo quarto durante a madrugada, quando você acorda brevemente e o vê patrulhando silenciosamente com aquela precisão felina característica, ele está literalmente realizando uma ronda de segurança interdimensional, verificando cada portal energético, cada ponto de entrada dimensional, cada fresta no tecido da realidade por onde influências negativas podem tentar se infiltrar, garantindo que sua jornada astral permaneça protegida e que você possa retornar ao corpo físico com segurança. Os ronronados que ele emite não são simplesmente expressões de contentamento doméstico. Pesquisas de frequência sonora demonstraram que o ronronar felino opera na faixa específica de 25 a 35 Hz, uma frequência que ressoa harmonicamente com o campo energético humano e cria literalmente uma vibração de proteção que repele naturalmente presenças negativas, funcionando como um escudo sônico espiritual. Agora que você possui esse conhecimento ancestral profundo sobre a verdadeira natureza do seu guardião felino, como pode conscientemente fortalecer e expandir essa conexão sagrada para criar uma proteção espiritual ainda mais poderosa? Primeiro e mais fundamentalmente, compreenda que a relação com seu gato não é um acidente cósmico ou uma coincidência doméstica casual. Existe uma sincronicidade universal, uma orquestração cósmica específica que trouxe vocês dois juntos nesta encarnação particular. Na verdade, segundo os ensinamentos esotéricos mais profundos, ele escolheu você tanto quanto você acredita tê-lo escolhido. Reconheça essa parceria interdimensional com o respeito sagrado e a gratidão consciente que ela verdadeiramente merece. Esta compreensão muda completamente sua perspectiva. Você não é simplesmente um dono que fornece comida e abrigo a um animal de estimação. Você é o parceiro terrestre de um ser espiritualmente avançado que assumiu voluntariamente a responsabilidade de proteger sua evolução consciousness durante seus estados mais vulneráveis. Antes de dormir, em vez de simplesmente se deitar e adormecer inconscientemente, reserve alguns minutos preciosos para uma conexão energética deliberada e consciente. Sente-se próximo ao seu gato. Não para forçar interação física, mas para alinhar suas frequências vibratórias. Simplesmente observe sua presença com atenção meditativa. Não precisa forçar nada artificial ou dramático. Apenas permita que suas energias se harmonizem naturalmente, como dois instrumentos musicais se afinando para tocar em sintonia perfeita. Durante esses momentos de conexão,
Pratique a respiração sincronizada. Observe o ritmo respiratório do seu gato e gradualmente alinhe sua própria respiração com a dele. Esta é uma técnica milenar usada por xamãs para estabelecer vínculos energéticos profundos com seus animais de poder. Quando suas respirações se sincronizam, seus campos bioelétricos começam a ressoar harmonicamente, criando uma matriz de proteção ainda mais forte. Crie conscientemente um ambiente físico que facilite e potencialize o trabalho espiritual do seu guardião. Mantenha o quarto de dormir energeticamente organizado e limpo, livre de eletrônicos desnecessários, que podem interferir nas frequências sutis que seu gato precisa monitorar. Computadores, televisões, celulares e outros dispositivos eletrônicos emitem radiação eletromagnética que pode ofuscar a percepção extrasensorial felina, como ruído estático interferindo em uma transmissão de rádio delicada. Uma vela branca de cera natural acesa por 10-15 minutos antes de dormir pode ajudar significativamente a purificar o espaço energético do ambiente. A chama da vela não é apenas simbólica, ela literalmente transmuta energias densas em frequências mais elevadas, criando um campo vibratório mais limpo para seu gato trabalhar. Certifique-se de apagar a vela antes de adormecer por questões de segurança física. Desenvolva progressivamente sua própria sensibilidade às dimensões energéticas sutis. Quando acordar naturalmente durante a madrugada e encontrar seu gato em estado de alerta total, com olhos fixos em algum ponto específico, corpo tenso, orelhas direcionadas, não o interrompa ou tente distraí-lo. Nesse momento, ele está ativamente trabalhando, protegendo você de forças e influências que sua mente consciente limitada nem sequer consegue imaginar que existam. Em vez de perturbá-lo, observe com gratidão silenciosa e reconhecimento consciente. Mentalmente, agradeça pelo trabalho que ele está realizando. Essa atitude de reconhecimento genuíno fortalece o vínculo espiritual entre vocês e aumenta sua eficácia como guardião interdimensional. Aprenda a confiar completamente na inteligência espiritual superior do seu felino. Ele possui acesso direto a informações cósmicas e dimensionais que transcendem completamente nossa compreensão intelectual limitada. Confie incondicionalmente nos instintos dele. Se ele consistentemente evita entrar em determinado cômodo da casa, se ele se comporta de forma incomum ou agitada em certas situações específicas, se ele demonstra desconforto ou ansiedade em relação a certas pessoas que visitam sua casa, preste atenção séria a esses sinais. Ele está detectando energias, intenções ou presenças que você ainda não desenvolveu a capacidade de perceber conscientemente. Lembre-se sempre, vocês formam uma equipe espiritual ancestral que opera em múltiplos níveis dimensionais. Você fornece o amor incondicional, o cuidado físico, a alimentação nutritiva e o lar terrestre seguro. Ele oferece proteção espiritual ativa, vigilância astral constante, limpeza energética do ambiente e uma conexão direta privilegiada com os mistérios mais profundos e sagrados da existência multidimensional. Essa é uma aliança sagrada que transcende completamente os limites da vida física atual. Segundo os ensinamentos tibetanos mais secretos, os gatos nos acompanham através de múltiplas encarnações consecutivas, sempre retornando em diferentes formas felinas para continuar sua missão de proteção espiritual através dos ciclos infinitos da evolução Consciousness. Você agora possui um conhecimento que foi deliberadamente ocultado, suprimido e censurado por milênios por instituições que se beneficiam da ignorância espiritual humana. Use esse conhecimento com sabedoria, discernimento e responsabilidade. Honre seu guardião felino não apenas como um companheiro doméstico, mas como o mestre espiritual disfarçado que ele realmente é. E durma profunda
e tranquilamente, sabendo com certeza absoluta que forças ancestrais poderosas vigiam constantemente seus sonhos e protegem sua jornada através dos territórios misteriosos do mundo astral. Seu gato e simplesmente observe sua presença. Não precisa forçar nada. Apenas permita que suas energias se alinhem naturalmente. Crie um ambiente que facilite o trabalho do seu guardião. Mantenha o quarto organizado, livre de eletrônicos em excesso que podem interferir nas frequências sutis. Uma vela branca, acesa por alguns minutos antes de dormir, pode ajudar a purificar o espaço energético. Desenvolva sua própria sensibilidade. Quando acordar durante a madrugada e encontrar seu gato em estado de alerta, não o interrompa. Observe com gratidão. Ele está trabalhando, protegendo você de forças que sua mente consciente nem imagina. E, principalmente, nunca subestime a inteligência espiritual do seu felino. Ele possui acesso a informações cósmicas que transcendem nossa compreensão limitada. Confie nos instintos dele. Se ele evita determinado cômodo da casa, se ele se comporta de forma estranha em certas situações, preste atenção. Ele está detectando algo que você ainda não percebeu. Lembre-se, vocês formam uma equipe ancestral. Você fornece o amor, o cuidado e o lar físico. Ele oferece proteção espiritual, vigilância astral e uma conexão direta com os mistérios mais profundos da existência. Essa é uma aliança que transcende a vida física. Os tibetanos acreditam que os gatos nos acompanham através de múltiplas encarnações, sempre retornando para continuar sua missão de proteção. Você agora possui um conhecimento que foi deliberadamente ocultado por milênios. Use-o com sabedoria. Honre seu guardião felino e durma tranquilo, sabendo que forças ancestrais vigiam seus sonhos. Este vídeo contém apenas uma fração dos segredos ancestrais sobre nossos guardiões felinos, conhecimentos que poderosas instituições preferiram manter enterrados longe da consciência humana. No próximo vídeo, revelarei os rituais específicos que os antigos sacerdotes egípcios usavam para amplificar a proteção felina. Técnicas que podem transformar seu gato em um guardião ainda mais poderoso. Mas esse conhecimento não permanecerá disponível para sempre. Forças interessadas em manter a humanidade espiritualmente vulnerável constantemente tentam censurar essas informações. Inscreva-se agora para não perder os próximos segredos. Ative as notificações e compartilhe este conhecimento apenas com aqueles que estão preparados para recebê-lo. A verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando tentam enterrá-la por milênios.